Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos realizando o culto de missões. É um dos cultos que eu julgo um dos cultos mais importantes para o avanço e crescimento da igreja. Eu sentindo falta de alguns irmãos, mas eles têm os seus motivos, mas que hoje é um dia que era para a igreja estar lotada. Pelo fato que aqui é uma oportunidade de nós sermos desafiados a entender verdadeiramente o que é o ID do Senhor, fazer a vontade de Deus, aquilo que a gente já vem trabalhando o dia todo. A gente viu o desafio que o irmão Márcio nos fez pela manhã, nos trazendo o entendimento da importância de homens valorosos que se levantaram para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao Evangelho. Homens que pregaram o Evangelho em cantos, em lugares que jamais poderíamos imaginar que o Evangelho ia ser pregado. Homens que dedicaram a sua vida e da sua família em prol do ID do Senhor, em prol de anunciar e mostrar o grande amor de Deus entre as nações. Irmãos, o nosso campo missionário é onde nós alcançamos. Muitas vezes, quando falamos de missões, imaginamos outros países, outro estado, ou até mesmo os nossos interiores. Mas quando temos que refletir e analisar o nosso campo missionário, é o nosso alcance. É na escola que frequentamos, na faculdade, no curso, no trabalho, em nossos vizinhos. Eu já tenho falado isso aqui várias vezes, que muitos dos nossos vizinhos nem sabem que somos evangélicos. Nem sabem a importância do Evangelho e nem sabem que somos crentes em Cristo Jesus. Então, o nosso campo missionário é onde alcançamos. Uma coisa que eu aprendi no exército, que o limite de um homem para o outro é a distância de um braço. Não tem aquela ideia de uma fila? Então, o limite de um campo, de um homem para o outro, é a distância do nosso braço. Então, o limite de fazer missões é essa distância. É verdadeiramente pregar o Evangelho, aquele que está próximo de nós. E querer que esse Deus que amamos, esse Deus que nos deu a vida, seja anunciado através da nossa distância. Então, nesse pensamento, eu quero que a igreja foque em ouvir a pregação, entender, a sair daqui com esse aprendizado. Quero estar convidando aqui o pregador da noite para ele apresentar a filha dele, nosso amado irmão Edmilson. Conheço há longas datas, tive a oportunidade de servir com ele por um bom tempo ali na Igreja Batista Regular Nova Jerusalém e também na congregação em todo. Sei da sua dedicação para a obra, do seu cuidado, do seu zelo pelo Evangelho. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e apresente sua família aí. Muito obrigado, pastor Adriano. É uma alegria podermos estar aqui compartilhando do Evangelho. Eu diria que mais do que compartilhar o Evangelho, seria vivenciarmos o Evangelho. Eu gostaria de apresentar minha esposa, Dacilvão, pode se levantar para a igreja reconhecer. Meu filho Maximiano, mas a gente chama de Max. Eu me chamo Edmilson, pode ser Edmilson Barros, que é o nome mais popular. Sou presidente da congregação Batista Chamar, no bairro do Genibaú. Estamos lá desde 2017 e até agora o Senhor tem nos abençoado. Eu preparei meu esposo de sermão na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Quando eu for fazer a leitura, vocês não estranhem, vai destoar um pouco deste que estava ali, mas nessa versão corrigida tem a mesma escrita que tem no nosso tema. Então nós vamos
ler Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34. Muito obrigado. O tema da nossa reflexão desta noite: qual tesouro que você tem anunciado? Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando o irmão Márcio me propôs este tema, pode sentar. Ele perguntou se eu queria mudar ou gostei do tema, queria adotar o tema. Eu achei desafiador, muito bom, e optei por permanecer com esse tema. Nossa reflexão de hoje então vai pairar sobre esse tema: qual tesouro que você tem anunciado? Jesus usou a palavra tesouro em vários sentidos. Nós vamos abordar 3 formas que o tesouro foi abordado por Jesus Cristo, e vamos meditar em qual dessas 3 formas você tem anunciado. Vamos passear pela Bíblia, ler alguns versículos e vamos tirar uma meditação de cada um deles. Eu fui professor de escola bíblica por muitos anos. Minha pregação é muito didática, é meu estilo, já estou acostumado, não estranho. Primeiro que eu quero mostrar como Jesus tem representado o tesouro como riqueza. Mateus 6, 19 ao 21. Mas eu quero centrar só no versículo 19. Nós vamos ler apenas o versículo 19. Mateus 6, 19. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Neste sentido, tesouro é abordado por Jesus como riquezas. As riquezas neste mundo, aos olhos de Jesus, são perecíveis. Aos olhos de Jesus, os ladrões cavam, roubam, a ferrugem corrói. Podemos dizer que as riquezas existem, talvez não para todos, mas a pergunta que nós vamos martelar: qual tesouro você tem anunciado? Você tem anunciado as riquezas? As riquezas não querem dizer que são prejudiciais a todo mundo. A questão é saber como se tem utilizado a riqueza. Jesus falou em Marcos 10, 23, vamos passear pela Bíblia, e diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. A riqueza
muitas vezes atrapalha, principalmente porque o ser humano, quando adquire riqueza, é um tesouro que para ele lhe ensoberbece, que lhe dá orgulho, que lhe faz sentir autossuficiente. Você tem anunciado o tesouro das riquezas para as pessoas? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que está dentro dos planos de Deus? Hoje existem muitas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. E neste pregar a prosperidade, se promete riquezas, se promete satisfação, se promete realizações. As pessoas muitas vezes estão sendo atraídas para as igrejas não porque creem no Cristo Salvador que morreu na cruz crucificado pelos seus pecados, mas muitas vezes vão para a igreja em busca de bens. Esperam que Deus te abençoe, espera que Deus multiplique suas finanças. É esse tipo de tesouro que você tem anunciado? Podemos imaginar que, embora no mundo haja muitas pessoas se sacrificando por causa das riquezas, não é isso que está nos planos de Deus. Existem muitas situações que levam o ser humano, movidos pela ganância, pela cobiça, em busca da riqueza. Quem teve a oportunidade de assistir o filme do Silvio Santos, que foi lançado este ano, vai ver uma cena, que o filme todo se trata disso, de um sequestrador que, por querer dinheiro, sequestrou a filha de Silvio Santos e depois fez ele de refém por amor ao dinheiro. Será que é isso que move a razão de você anunciar? Será que é esse tipo de tesouro que Deus espera que anunciemos? Porém, as riquezas muitas vezes sufocam. Mateus 13, 22. Jesus, pregando a parábola das sementes lançadas pelo semeador, ele falou sobre a questão das riquezas. Ele disse o seguinte, Mateus 13, 22: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Às vezes, por esta fascinação das riquezas, esse tesouro tão cobiçado prejudica a sua vida com Deus. Ouve-se a palavra de Deus, mas o fascínio das riquezas desvia, corrompe e muitas vezes afasta de Deus. Há um relato
de um irmão que tinha uma bicicleta e ele trabalhava na feira. Aí ele disse: irmãos, eu queria pedir oração para eu conseguir comprar uma moto, que eu boto uma grade atrás, vai ser melhor para eu levar meus produtos para a feira. Os irmãos oraram pelaquela causa, o irmão conseguiu comprar uma moto, mas tempos depois o irmão chegou para a igreja e disse: irmãos, eu estou conseguindo vender mais, eu queria pedir oração dos irmãos para eu conseguir comprar um carrinho mesmo usado, para botar minhas mercadorias, para levar na feira. E os irmãos, juntamente com ele, oraram. E o irmão, depois de algum tempo, conseguiu comprar o seu carrinho. E ele, muito contente, agradeceu aos irmãos pelo seu carrinho. Mas tempos depois ele disse: irmãos, eu tenho necessidade de passear com a minha família, levar um pouco de lazer para a minha família. Esse carro que eu levo mercadoria dentro não dá para transportar. Eu queria que os irmãos orassem comigo, para Deus me dar condição de ter um carro melhor. E os irmãos oraram com ele. E tempos depois o irmão conseguiu comprar um carro do jeito que ele queria. Maravilhoso, carro novo. Aí o irmão saiu da igreja. Muitas vezes as riquezas afastam a pessoa de Deus. Porém, nós não podemos julgar todos por igual. A riqueza é um tesouro que muitas vezes atrapalha a vida cristã. Eu gostaria de ver com vocês Tiago 5, versículo 2 e 3. E eu gostaria de pensarmos um pouco nesses dois versículos. Tiago está falando das riquezas mal empregadas. Ele diz, versículo 2, Tiago 5, 2 e 3: as suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças, e o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. As riquezas é um tipo de tesouro. Muitas vezes, mal empregado, ele pode prejudicar a vida com Deus. É este tesouro que você tem anunciado? Porém, riquezas bem administradas, empregadas no reino de Deus, são tesouros preciosos. Vamos ler Mateus 2, 11. Esse texto é muito conhecido, reprisado todos os natais, todo Natal é lido. Mateus 2,11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O tesouro bem empregado pode contribuir para o Evangelho, mas é este tesouro das riquezas que você tem anunciado? Nós fomos chamados com um propósito: sermos luz para este mundo. Que tesouro você tem anunciado? Poderíamos abordar apenas essa questão das riquezas como tesouro, mas Jesus identificou outras coisas como tesouro. O tesouro pode ser o coração. Lucas 6,45. Gosto de muito passear pela Bíblia quando faço minhas reflexões, porque eu prefiro que a Bíblia fale mais do que eu. Vou pedir para o pastor Adriano ler esse texto, Lucas 6, versículo 45. E a pessoa boa tira o bem do bom, tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Muito bem. A pessoa boa tira do tesouro do coração coisas boas. A pessoa má tira do mesmo tesouro coisas más. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Se só existe um que é bom, Deus, assim Jesus disse, pode o ser humano tirar alguma coisa boa do seu coração? É este tesouro que você tem anunciado, o coração. Nós ouvimos músicas sentimentais, músicas movidas pelo coração. Lembro-me de ter ouvido um grupo evangélico de musical chamado Ministério Zoe, e eles disseram o seguinte: nós só fazemos músicas que primeiro falem ao nosso coração. Se falar aos nossos corações, nós cantamos para as outras pessoas. A pergunta que eu quero fazer é esse tesouro que você tem anunciado, o coração, é o nosso coração que tem que ser agradável? Do coração procedem muitas coisas. Do coração procede boas atitudes, mas também más atitudes, pensamentos razoáveis, pensamentos ruins, desejos profanos, desejos relevantes. É este tesouro que você tem anunciado, o coração. Quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você busca agradar o coração daquela pessoa? Você usa de palavras agradáveis para o coração daquela pessoa? Você procura um texto que fale mais
ao coração daquela pessoa? Será que é o coração das pessoas que nós devemos agradar? Será que é para isso que Cristo morreu na cruz? Para que nós anunciemos esse tesouro? A Bíblia fala algumas coisas do coração. Nós vamos meditar um pouquinho sobre cada uma delas. Gênesis 6:5. Deus, observando a humanidade, olhou para o fundo do coração de cada um e disse: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. O coração não é um tesouro confiável. O coração não é um tesouro que busque o bem. Talvez precisemos meditar mais no que a Bíblia fala. Talvez precisemos ouvir mais o que a Bíblia fala. Talvez precisemos confiar mais. Agora eu não digo talvez, eu digo com certeza, precisamos viver o que a Bíblia fala. O coração é mau e muitas vezes maquina coisas ruins. Não acredito que precisemos agradar o coração das pessoas. Precisamos anunciar um evangelho genuíno. O coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? O coração, muitas vezes, engana a si mesmo. O coração, portanto, não é um tesouro que a gente possa confiar e dizer: é este tesouro eu devo anunciar, porque ele pode estar nos motivando erradamente, porque o coração é continuamente corrupto. É muito fácil criticar os outros quando cometem erros. Temos uma facilidade muito grande de criticar os políticos, criticar outras igrejas, criticar o irmão do nosso lado. E muitas vezes nós não observamos o nosso próprio coração. O coração é o tesouro que você tem a anunciar. O coração, apesar de ser complicado na nossa vida, ele é inspirado por Deus. Quando Deus espera de nós o amor. Deus diz: ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu
coração difícil. Deus espera que do fundo do coração nós o amemos. Mas é este tesouro que você tem anunciado? O coração é complicado. Vejamos Números 15, versículo 39. Lá no final, parte C do versículo. Diz assim: para que vocês não se deixem arrastar em infidelidade, seguindo os desejos do coração e dos seus olhos. Cuidado com o seu coração, para que ele não te leve à infidelidade a Deus. O coração é um tesouro, mas é esse tesouro que Deus espera que nós anunciemos? Que possamos meditar sobre isso. Temos mais uma definição que Jesus deu para o tesouro. Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é um tesouro. Você tem parado para observar que tesouro é o reino de Deus? Jesus já anunciou o reino de Deus. João já anunciou o reino de Deus. Vejamos aí o que diz Marcos 1,15. Acharam? Amém. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus é um tesouro precioso. Somente por meio dele podemos alcançar o pecador perdido. O reino de Deus é um tesouro precioso que Deus nos confiou a cada um de nós, a cada um dos seus servos. O reino de Deus é um tesouro precioso pelo qual Deus salva as pessoas. Você tem anunciado esse tesouro? Qual a origem do reino dos céus? O reino de Deus é o reino dos céus. A origem está na própria resposta. A origem do reino está nos céus. Quem é o autor desse reino? É o próprio Deus.
Deus é o autor deste reino. Quem é o rei? Quem será o rei que governa sobre este reino? Mateus 16, 28. Parte B, lá no final do versículo. Mateus 16, 28. Diz: existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. O Filho do Homem, Jesus Cristo, é o Rei deste reino. Você tem anunciado que Jesus é Rei? Tem passado pela sua mente falar o reino de Deus para alguém? Tem passado pelas suas orações o crescimento do reino de Deus? Quem será a corte do reino de Deus? 2 Timóteo 2, versículo 12, parte A. Diz assim, Mateus 12, versículo 28. 2 Timóteo 2, 12, parte A. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Nós somos a corte do Reino de Deus. O Reino de Deus é um tesouro precioso, do qual nós também fazemos parte. Precisamos ter em mente que tesouro nós temos anunciado. Poderíamos dizer que é as riquezas? Poderíamos dizer que é o coração? Ou poderíamos dizer que é o reino de Deus? Cada um de nós somos desafiados. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e o que mais? Precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Qual desses três tesouros é o mais importante? Se nós buscamos primeiro o reino de Deus, devemos colocá-lo como o tesouro mais precioso, em primeiro lugar. Se o coração é um tesouro enganoso e corrupto, eu devo me preocupar em anunciá-lo. Se as riquezas muitas vezes trazem a infidelidade, a corrupção, eu preciso anunciar. É um tesouro que eu preciso anunciar. Mas se o reino de Deus é o que salva, é o reino no qual o meu Senhor Jesus Cristo é Rei, e no qual cada um de nós reinaremos com Ele, é o reino que devemos anunciar. Agora,
vamos pensar da seguinte forma: você tem orado pelo crescimento do reino de Deus? Você tem orado para a vinda do reino de Deus? Como é que diz na oração que Jesus ensinou? Venha a nós o teu reino, ou o vosso reino, dependendo da tradução. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Você tem orado pela vinda do reino de Deus? É um tesouro que você tem apreciado? Mas não somente orado, você tem contribuído para o crescimento do reino de Deus? Tem gente que pensa que contribuição é só dar uma oferta. Lá na nossa igreja temos o GAM, Grupo de Ação Missionária, e cada um é desafiado a contribuir mensalmente para o GAM. O dinheiro arrecadado é dividido em ofertas mensais, que é distribuído para os missionários. Porém, não se resume a contribuição. A contribuição pode ser também por meio da oração. A contribuição pode ser também participando, evangelizando, levando a palavra de Deus. Você tem valorizado esse tesouro do reino de Deus? Precisamos não somente orar por este tesouro, não precisamos somente contribuir para esse tesouro, mas precisamos anunciar este tesouro. Precisamos anunciar o reino de Deus. Precisamos ser embaixadores deste reino. Não podemos mais ficar apáticos. Não podemos ficar mais esperando. Não podemos mais esperar que outros façam. Cada um de nós precisa abraçar este tesouro do reino de Deus e proclamá-lo em plenos pulmões. O apóstolo Paulo diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Precisamos anunciar o reino de Deus como tesouro precioso. Chega de esperar pelos outros. Chega de aguardar que venha alguém motivado para fazer a obra. Cada um de nós somos responsáveis por esta obra. Não saia daqui esta noite esperando que o outro faça o trabalho por você. Diga para si mesmo o dever de anunciar o reino de Deus é meu.
Você pode dizer que não tem oportunidades? Hoje, pela manhã, na nossa igreja, nós fizemos o evangelismo de 9 da manhã até as 10 horas. Percorremos várias ruas, entregando folheto. E para aqueles que estavam dispostos a ouvir a palavra, para anunciar. O que você tem feito para o crescimento do reino de Deus? Ele é um tesouro precioso demais para eu deixar escondido. O reino de Deus é um tesouro importante demais para eu deixar em segundo plano. O reino de Deus precisa de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes para serem anunciados. A Bíblia diz que os anjos anelam para escutar este mistério que Deus confiou a cada um de nós. Hoje, saia daqui disposto a anunciar o reino de Deus. Não deixe para amanhã. Não espere que venha alguém fazer por você. Faça a sua parte. Que Deus nos guarde, nos fortaleça, nos capacite. Eu gostaria de trazer 3 aplicações para nós desta reflexão. A primeira: o tesouro pode ser as riquezas, mas se você pegar as riquezas e fizerem como aqueles magos, empregarem para o crescimento da obra de Deus, é plausível. Jesus não disse que é impossível que um rico seja salvo. Ele disse que é difícil. Porém, a riqueza não é o tesouro mais importante. Ele deve ser usado com sabedoria para sustento e contribuição para o reino de Deus. O coração como um tesouro é complicado, não é confiável, mas o coração quebrantado aos pés do Senhor é precioso. Não despreze o coração quebrantado, porém, antes de tudo, coloca o teu coração diante da vontade de Deus. Ama a Deus de todo o teu coração. E a nossa terceira aplicação: o tesouro mais importante, mais precioso, mais valioso, pelo qual vale a pena perder a vida, é o reino de Deus. Faça a sua parte. Não deixe para os outros. Deixe no dia em que você se encontrar face a face com Jesus, que Jesus for dar os galardões, Ele te reconheça. Não espere receber
benefícios aqui neste mundo. Faça por amor a Deus, por amor a Jesus. O Reino de Deus é um tesouro muito precioso. Precisamos anunciar em primeiro lugar. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, Pai bendito e amado, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra que fala aos nossos corações, que nos instrui, que nos desperta, Senhor, que nos mostra, ó Pai, quais as prioridades da nossa vida. Abençoa este teu rebanho, Senhor. Doma o coração de cada um, ó Pai, porque ele é um tesouro complicado e difícil, Senhor. Se não for por ti, ó Pai, quebrantado diante de ti, ele nos engana, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as nossas riquezas, que possamos, Senhor Deus, usá-las para o crescimento do teu reino, para te darmos cada vez mais ação de graças. Desperta o teu povo, Senhor, para anunciar o reino dos céus, porque esse é o tesouro mais precioso, o qual, Senhor, precisamos nos dedicar, Senhor. Precisamos, ó Pai, devotar as nossas forças. Desperta o teu povo, ó Deus, para que eles possam, Senhor Deus, fazer o teu ID. A cada um de nós, Senhor Deus, dá-nos força, vigor, perseverança, ó Pai, para continuarmos anunciando esse tesouro do reino dos céus. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém, meu irmão. Excelente palavra. Eu estou chamando o nosso presidente de missões, o irmão Márcio, para estar te dando uma lembrança que, pelo você ter vindo, ter dedicado o seu tempo para juntos estar entendendo onde é que nós temos que colocar o nosso coração. O irmão Edmilson pregando ali, eu me lembrei que hoje nós temos visto com muita frequência pessoas ensinando na internet como é que ganha dinheiro. A perceber isso, como é que multiplica o seu dinheiro, como é que trabalha a sua renda, porque hoje o homem tem colocado o seu tesouro, o seu coração em coisas materiais, enquanto o nosso Deus tem nos ensinado que o nosso tesouro é o Evangelho, é pregar o Evangelho. Bom, Márcio? Irmãos, eu gosto muito de dar não é um agrado, né, irmãos? É uma lembrança, na verdade, para cada um que vem aqui ao culto, que aceita, né, esse desafio, mas também ninguém anda sozinho, né? Se é casado, então tem a esposa, tem um filho, eu vou chamar a esposa também, para que venha aqui para receber uma lembrança. A irmã Márcia vai fazer, porque, gente, é um povo que luta muito, tem muito trabalho. O irmão Edmilson está com a congregação dele. Gente, não é fácil não. É fácil? Não é nada, rapaz, não. Conheço, a gente já está aqui, né, pastor? É uma luta dele, né? Mas a gente tem procurado estar aqui. São muitas lutas aí que a gente recebe nesse ano, mas nós vamos estar aqui agradecendo a Deus pela vida deles, e ele não está recebendo essa lembrança. Que é massa. Hein, Márcia? Alguém quer tirar foto para a gente agradecer aqui? Irmão? Cadê o Márcio? Márcio também, Deus. Aqui, Deus te abençoe, te dê graça, tá bom? O Marção, aqui, ó. Marcos tem sido uma bênção, bênção, menino inteligente. Nossa irmã. Isso. Irmãos, o desafio está lançado, tanto de manhã como de noite, agora com a mensagem.
dentro do tesouro que você tem na sua vida, ok? Vamos aplicar isso, vamos falar para as pessoas do Evangelho, ok? Vamos estar agradecendo. Vocês estão satisfeitos, agradecidos a Deus pela vida dessa família, pelo nosso pregador? Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Vamos lá. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecendo, ó Deus, por esta mensagem, ó Deus, que foi passada, Senhor, no teu coração, nos nossos corações, ó Deus, pelo nosso irmão Edmilson. Ó Pai querido, conserva o teu servo na direção da congregação ali regular, em congregação batista. Ó Deus querido, cuida dele, ó Deus, protege, ó Deus, dá força, sabedoria, não deixe que ele desanime, ó Deus, diante das dificuldades, das lutas do dia a dia. Cuida também da sua família, sua esposa, seu filho, ó Deus querido, todos daquela congregação. Ó Pai querido, que sejamos luz, ó Deus, neste mundo. Ó Pai querido, nos dá, ó Deus, a tua graça, sabedoria, ó Deus, e o teu Espírito Santo. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Agora te pedimos, ó Deus, pela tua igreja, pelo pastor, pela sua esposa, sua família. Ó Pai querido, nos leve em paz e dá, ó Deus, a tua graça, ó Deus. Nos protege de todo mal durante a semana. Ó Deus querido, que possamos retornar aqui, ó Deus, ainda para cultuar a Ti na quarta-feira. E assim, ó Deus, até o teu retorno, ó Deus, do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos abençoa, nos dá a tua graça, te pedimos mais uma vez, no nome santo e doce de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Deus, calma igreja, calma, e que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor? Amém, amém. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da família, amém. Irmãos, vamos estar lembrando de... Carla, ninguém deu o nome para ir para Itapipoca, né? Então pronto, o pastor Davi perguntou, eu passei para ele, amém? Estamos despedindo, lembrando do nosso compromisso, quarta-feira, culto de oração e doutrina aqui na nossa igreja. Não vamos perder nem faltar, amém?